Bom, muito boa noite. Meu nome é Rodolfo. Eu vou mediar agora um debate, uma conversa sobre a crise do coronavírus e a questão da saúde mental. Para fazer essa conversa aqui, estão com a gente a Luana Alves, que é psicóloga, né, da área de saúde coletiva, e também está a professora Miriam Debier, que é professora do Instituto de Psicologia da USP, né, e coordenadora do Laboratório de Psicanálise, Política e Sociedade. A nossa conversa vai ser assim, cada uma das duas vai falar por cerca de 20 minutos e depois por cerca de 20 minutos também a gente vai responder as perguntas que vierem à tona no chat, nos comentários do vídeo. Então, quem quiser fazer perguntas, por favor, coloque nos comentários. Para começar, então, a gente vai ouvir a professora Miriam por cerca de 20 minutos. Tudo bem, professora? Tudo bem. Bom, quero primeiro agradecer tanto o Plínio como toda a equipe do jornal Contrapoder pela presença viva e atuante aí para fomentar os debates políticos do momento. E por esse convite de, junto com a Luana Alves, falar sobre a crise do Corona-19 e as questões de saúde mental. Na verdade, né, a ideia é abrir uma conversa sobre esse tema, que é novo, multifacetado, né, e sobre o qual estamos todos aprendendo, né, junto com vocês. Então, a participação de todos é muito importante para nos ajudar a pensar sobre os novos fenômenos, as formas aí que envolvem aí tanto os aspectos psíquicos, afetivos, quanto os aspectos políticos, ambos estreitamente enredados. Então, é um desafio, né, falar sobre esse tempo que passado e presente estão se misturando e que ameaças, né, como a peste de tempos longínquos nos assombram, nos arrancando daquilo que, bem ou mal, a gente chamava de vida. E hoje, no confinamento, a gente acha, às vezes, que é uma vida perfeita, mas que talvez valha a pena repensar, né? De qualquer forma, é um momento em que o nosso futuro está suspenso, e não sabemos ainda o que vai ser, nem de nós mesmos, nem do próprio futuro do país e do mundo, né? Muitas questões em jogo. Bom, esse fenômeno nos aproxima, então, dos tempos da peste, pela propagação rápida e pela falta de remédio, né? A defesa possível aí para minorar, então, a destruição é se isolar em condições específicas de higiene, né, e incrementar os serviços de saúde para promover formas de sustento para todos, de saúde, e, além disso, promover formas de sustento para todos que precisarem ficar fora do trabalho. Então, né, nesse momento, parece que o país descobre bem, entre aspas, né, que uma parte enorme da população não tem essas condições desse isolamento necessário da forma que ele é proposta. Assim como nos vemos diante, né, de um governo que já sabíamos, mas que se mostra ainda mais fraco para poder conduzir o país nessa pandemia, destacando ainda que, afinal, ela não é tão grave porque ela apenas ameaça os mais velhos e os mais fracos. Então, vamos dizer, a própria crise do Covid-19 desvela para a gente que saúde, e isso vale também para a saúde mental, não é apenas a preservação física do corpo, ou mesmo a ausência de doença,
mas ela tem, a saúde implica aspectos econômicos, sociais e políticos que dizem respeito aos direitos, direito à moradia, à vida comunitária, direito à educação, enfim, à comunicação. Na verdade, vamos dizer, a redução da vida à sua esfera puramente natural, né, ou a manutenção de um organismo, já é uma estratégia de gestão e controle político das populações. Vários autores, como Hannah Arendt, Foucault, Agamben, retomam os sentidos da palavra vida, né? O sentido zoé e o sentido bios. Né? Uma delas dizendo dessa vida natural, né, do organismo, e a outra dizendo da vida política e social. Né? Então, a gestão política, né, quer nos fazer parecer que o que interessa é essa vida natural, que, na verdade, que é chamada de vida nua e que é o lugar daquele que é descartável, irrelevante para a sociedade. Então, a gente está vivendo, né, nesse momento de crise, um risco, né, de escolher, de ter que escolher quem são esses descartáveis. Isso posto, então, trazendo aqui então algumas ideias para a gente pensar em cima, né? A saúde mental também não é o oposto à doença mental, né? E nem uma certa ideia de felicidade, né? Então, a saúde mental não quer dizer que a gente está feliz, não é mimimi também. A saúde mental entra num outro paradigma, que é a possibilidade de uma vida digna, né? E de uma noção de pertencimento. Pertencimento é um conceito importante, porque ele supõe se reconhecer fazendo parte e ser reconhecido fazendo parte do campo social, né, da sociedade. Então, nesse sentido, né, essa vida digna supõe esse pertencimento, a possibilidade de produzir, de partilhar os bens materiais e os bens culturais para desenvolver as suas potencialidades, de outro lado, e, de outro lado, ser acolhido nas suas fragilidades e limites. E como, então, desenvolver as potencialidades num tempo que estamos aí, isso inclusive, fala mais alto para os próprios jovens, num tempo de isolamentos, onde o isolamento social é desejado. Né? E como fazer essa participação e esse desenvolvimento que precisa, vamos dizer, ter características, inventar características específicas de se fazer valer nesse tempo. Né? Então, a gente pode dizer que a crise do Covid-19 é também uma crise de saúde mental. Né? E, no melhor dos casos, é fonte de sofrimento. Né? Por que no melhor dos casos? Porque a gente está pensando que sofrimento no sentido de se afetar, né? De ser afetado pela própria vida e pela vida do outro. Não se deixar afetar, afeto, não ter afetos, não ter sentimentos, não ter emoções, estar indiferente, né? É uma posição que é política e que pode ser tão violenta quanto o ódio, na medida em que ela permite deixar morrer, né? Não se incomodar com um processo se ele só vai atingir um outro. Então, não é de hoje, vamos dizer que vivemos uma sociedade muitas vezes indiferente. Então, nesse sentido que no contraponto da evitação do sofrimento, né, eu digo que estamos funcionando bem, né, se estamos aí afetados pela crise. Né? Então, vamos entender um pouco isso, vou desenvolver um pouco essa ideia, né, para pensar como o sofrimento perante um risco, né, mostra algo que é
fundamental para o ser humano, ou seja, se haver com a sua noção de desamparo, né? A noção de desamparo é uma noção que nos lembra que no cerne mesmo da constituição do humano está o amparo, ou seja, da nossa profunda necessidade do outro para existir. Necessidade no início da vida de sobrevivência até, né? Mas na vida inteira, a presença do outro vivo, né, nos ampara. Então, esse desamparo coletivo que a doença está trazendo, uma doença sem remédio, demonstra claramente a necessidade de que a vida do outro, né, até pelo estilo do vírus, seja preservada, mesmo que eu nem o conheça. Né? E lança um desafio de revitalizar essas relações, apesar do isolamento. Né? O sofrimento pode ter muitos nomes. Ele pode chamar mal-estar, pode chamar desamparo, sensação de desamparo, desprazer, estranhamento, angústia, né, medo. A Bárbara Salvaia chama de sofrimento, o sofrimento ético-político. Né? Nosso grupo tem usado mais sofrimento sociopolítico. Né? Por quê? Porque a categoria do afeto é uma categoria política, né? E não algo que... Eu sei que, às vezes, há debate sobre isso, sobre o privilégio do econômico, sobre o político, mas estou trazendo aqui uma leitura. Né? Então, e é importante pensar que os afetos são categorias políticas, até para podermos examinar os efeitos da dominação que supõe envolver o sujeito em certos afetos, né, principalmente o medo, né, e o ódio, como forma específica de dominação, né, ou de transformar o sujeito numa massa. E é diante disso que a gente tem que pensar formas de construir resistências objetivas e subjetivas, não só ao vírus em si, mas, vamos dizer, essa organização que elege, mesmo diante do vírus, aqueles que são privilegiados para manter a saúde. Então, nessa crise, já podemos observar muitas manifestações de afeto. Amor, solidariedade, ódio, confusão, obsessões, negações, medos, muitos medos. Né? Medo da morte, medo da perda das pessoas queridas, medo de perder um modo de vida. Então, o medo ele tem uma característica que é poder detectar o perigo, que é muito importante. Então, o medo não pode ser negado. Né? Ele é importante para você se organizar para se proteger. Né? Mas ele é também, quando indiscriminado, quando ele se alia, né, a uma ideia de que tudo está caindo, ele se torna um tipo de angústia e, principalmente, um instrumento poderoso na manipulação das pessoas, como já dizia Maquiavel, né, sobre as guerras. Então, é um afeto que facilmente aciona esse desamparo que todos temos, né, e que pode gerar um pedido de segurança a qualquer preço, né, e um salve-se quem puder. Então, pode também, né, na sua face ativa, se transformar em ódio e buscar culpados e alvos sobre os quais a gente se alivia. Então, a primeira ideia sobre saúde mental nesse momento é podermos olhar para os nossos medos, né, como mesmo uma forma de entender o que está acontecendo, né, conosco e poder lidar com isso. É interessante que eu lembrei, para hoje contar um pouco de
de um trabalho de Bettenhauer, né, sobre os campos de concentração, e que ele destaca as pessoas que tiveram mais possibilidade de resistência diante da vida nos campos, né? E ele destaca os religiosos, os políticos e os cientistas. Então, a gente pode tentar pensar por quê, né? E pensar também se não teriam outros, mas, a princípio, são aqueles que buscam um próprio sentido para a sua existência dentro desse contexto, né? Que dão alguma explicação e também se conectam com o que está acontecendo, né? Fazendo parte, buscando a sua parte dentro desse contexto. Então, nesse sentido, a ciência aí, né, a gente vê como admira os profissionais que estão, inclusive, na linha de frente e que enfrentam medos terríveis, né? Mas como, vamos dizer, ter um certo cabedal de conhecimentos lhe dá a possibilidade de serem muito solidários, né? Então, é isso, né? Como transformar o medo nem numa mera conotação, não deixar o medo nos guiar, mas, ao contrário, perguntar para o medo que experiência é essa, né? Como que essa experiência, que é difícil de levar, de mudar totalmente da noite para o dia o modo de viver, os tipos de relacionamento, os projetos, aquele projeto bacana que eu tinha prazo para terminar e que não está lá, aquele outro que eu estou fazendo, que eu falei que bom, vou ficar em quarentena, vou terminar, e que eu não consigo nem ler nem escrever uma linha, né? Ou seja, estão se chamando para um outro tipo de experiência. E é preciso olhar para essa experiência nesse momento, né? Às vezes a gente só consegue isso conversando com outras pessoas, né? De qualquer forma, às vezes escrevendo, né, sobre si mesmo. De qualquer forma, o que eu queria ressaltar é que o sofrimento não é intrapsíquico, não é interior, e ele não é também só um medo do exterior. Ele porta esses elementos, né? E ele envolve, nessa análise, né, dos nossos medos e dos medos que estão aí, ele envolve pelo menos 3 camadas, né? A camada da realidade objetiva, né? Ou seja, qual o meu risco da minha família, da minha vida, a camada de como esse momento atual se articula com vivências de desamparo antigas, né, da minha própria história pessoal, e uma terceira camada é ver justamente o como e as marcas da grande história, né, da pequena história e as marcas da grande história, ou seja, qual é a história de pertença do meu grupo social, da minha família, quais as marcas que eles deixaram, vamos dizer, no sentido de nos tornar mais ou menos apreensivos com o andamento dessas situações de crise, quando, vamos dizer, nem toda a população pode ser igualmente protegida, né, se não tomarmos providências, né? Então, né, a gente precisa ver dentro desse escopo de questões, né, objetivos subjetivos e sociais, né, quais são que aspectos que estão mais presentes. E, nesse sentido, eu queria destacar mais um outro ponto para a gente pensar. Nem sempre a pessoa que sofre registra o que está vivendo como sofrimento, ou seja, como algo que ele precisa de maior amparo, né? A naturalização do sofrimento de parte de algumas pessoas, principalmente aquelas mal reconhecidas dentro do campo social como cidadãs. Então, isso pode gerar bastante uma forma de se expor, uma forma de não reivindicar os cuidados que merece,
né? Então, a gente tem trabalhado muito uma certa ideia de que né, o desamparo social, né, fruto dessa desigualdade, vem junto com, vamos dizer, um grupo de discurso, um discurso que manipula justamente os afetos, buscando naturalizar, né, a pobreza, naturalizar condições de desqualificação e culpabilizar a pessoa pela condição que ela vive, muitas vezes, né, de abandono do cabedal de instrumentos públicos que ela devia partilhar. Então, a gente chama isso, né, de, vamos dizer, de uma certa soma do desamparo social ao desamparo discursivo, ou seja, há uma ineficácia do seu discurso e do seu grupo frente ao discurso que desqualifica seu grupo social pelos marcadores sociais, né? De gênero, de classe, de raça. Então, vamos dizer, essa naturalização e um certo silenciamento desse grupo precisa ser lido como um modo de sofrimento e angústia que desorganiza o sujeito para poder, vamos dizer, elaborar o seu luto e ir à luta, né? Então, perante, inclusive, o desmando dos discursos. Então, fica aqui um desafio que, né, vamos dizer, tem várias situações que estão, e de modos diferentes essas situações afetam, que nos convoca a pensar como lidar com os medos, com a angústia, como manejar a impotência perante uma pandemia e perante não só a pandemia, mas essa política de morte, né, que, enfim, desassiste uma boa parte da população, né? Então, eu vou dar algumas dicas gerais, embora hajam muitas coisas particulares para a gente pôr aqui na mesa. Não sei se já foi o meu tempo, mas eu queria ressaltar que a gente não dá conta de tudo e que, avisados pela psicanálise, a gente começa de um ponto. A gente, vamos dizer, se centra a partir de um trabalho, de uma reflexão, de um ponto, porque a gente faz parte de um contexto. Vamos cuidar que, em rede, um outro cuide do outro ponto, né? Senão a gente vai se sentir completamente incapaz de dar conta da pandemia toda. Ninguém, nenhum grupo dá conta de tudo, né? Então, vamos dizer, qual é o ponto que hoje me faz ativo e cuidando da minha própria saúde mental e da saúde mental da população, né? E, às vezes, esse ponto é ficar em casa, né? Ou, às vezes, para saber esse ponto, eu preciso de um tempo, eu preciso de uma espera. Então, vamos dizer, às vezes a gente pensa que tem que sair fazendo uma série de coisas e, ao mesmo tempo, ficamos muito abalados e desesperados quando sozinhos, né? Porque não fizemos nada. Então, às vezes, a gente precisa ficar em casa, a gente precisa cuidar dos mais próximos, né? E isso é um ato político. Não é estar fora da política, é estar dentro da política, né? Ou seja, se respeitar a sua necessidade de espera, né? Numa das pesquisas da Raona, que trabalha com população de rua, a Raona Martins, ela diz que, às vezes, o trabalho lá, onde tudo é tão urgente, é não fazer nada, né? Então, ela diz, vamos dizer, diz que esse tempo onde o outro chega, onde se espera o momento
é necessário, né? Então, é necessário e potente como um ato de respeitar o outro e se respeitar. E o outro ponto, também bastante genérico, é que estar em casa, né, e não é necessariamente um isolamento. Mesmo que haja solidão, né, a Isabel Tati trouxe um conceito que chama solidão solidária, né, que é poder se manter na rede dos afetos, né? E hoje isso é bastante facilitado pelos vários instrumentos. Vamos fazer deles não um modo de se isolar, né, mas um modo de manter os laços afetivos que são fundamentais aí, lembrando, né, de que a rede também nos remete até, vamos dizer, a um instrumento da reforma psiquiátrica, que é o trabalhar em rede, e que se torna bastante importante pensar essa rede afetiva, política e dos laços para manter aí a nossa vitalidade, né, nesses tempos de crise. Então, também, a título de provocação, eu não sei, esqueci, eu marquei aqui algum lugar do tempo, mas esqueci. Eu vou dizer assim que há muitas situações muito diferentes em relação ao que as pessoas estão vivendo. Uns estão na linha de frente, nas equipes de saúde, nos serviços essenciais, do transporte, alimentos, serviços funerários, e se protegem, mas estão muito focados, então, no cuidado do outro. E é importante, né, que cuidem de si também e do seu próprio medo de contaminação dos seus familiares. Então, é importante o cuidado de si. Outros ficam bastante expostos a condições insalubres e obrigados a viver, né, nessas condições, e outros ainda nas prisões, nos asilos, nos abrigos e nas ruas. Né? Aqueles que têm se oferecido a se expor à doença e à morte, convidados pela necropolítica do nosso presidente, e vão cegos às ruas. Né? Há outros que ficam protegidos na sua casa, mas querem sustentar os seus próprios negócios à custa da vida de outras pessoas. E aqueles que podem ficar em casa e construir outras formas, isso não sem, né, um tanto de perturbação e angústia e sofrimento, que precisam de ser olhados e pensados, mas que estão ali ainda, como eu estava dizendo, na luta. Né? Então, enfim, termino ressaltando, né, que a vontade de viver e que cada um viva também, né, em sua potência, significa também poder se cuidar, lidar com os limites e cuidar do outro. Então, agradeço aí e vamos ouvir, então, a Luna. Obrigado, professora. Quero lembrar que, assim, que as dúvidas, as perguntas podem ser encaminhadas aqui no comentário do vídeo, no Facebook, que a gente vai repassar. E então, a Luana para fazer a fala dela. Podemos ir, Luana? Podemos. Me ouvem bem? Sim, tá bom. Maravilha. Bom, primeiro eu agradeço o convite da Contrapoder, agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. Agradeço a professora, minha professora da graduação, por estar aqui. Primeiro, acho que é importante, enfim, foi apresentada como psicóloga da saúde coletiva e coordenadora da Rede Emancipa, explicando um pouquinho de onde eu venho, né? O que é a rede. A Rede Emancipa é um movimento social de educação popular. É uma rede de cursinhos, né? Cursinhos pré-universitários, enfim, dá para ser chamado de pré-vestibular, mas a gente prefere se chamar de pré-universitário, que tem, enfim, a gente tem algumas dezenas de cursinhos pelo país,
é um trabalho comunitário, de base comunitária, com juventude, jovens de periferia que querem entrar na universidade, e a gente pensa a educação não apenas como um serviço que se dá, um serviço que se dá numa ação de caridade, mas como uma ferramenta política mesmo, né? A gente pensa na educação popular como método, né? Método freiriano, método de transformação não apenas de si, mas uma transformação que passa pelo coletivo. Então, a partir desse lugar, eu gosto bastante do que diz a professora Miriam, que você usou a palavra multifacetado. E eu acho que esse é o centro que a gente tem que pensar quando a gente fala de saúde mental em tempos de corona. Partindo também dos alunos têm falado, eu acho que é um medidor importante, são todos alunos, enfim, aí dos seus 15 a 17 anos, de periferia que tem aparentemente poucas esperanças, e quando acham a rede, acham como uma forma de pensar futuro, de pensar projeto de vida, enfim. E o que tem representado para eles nesse momento, a crise do coronavírus, a crise que causa isolamento social, que causa um clima um pouco caótico, tanto externo quanto interno, o que tem se acirrado é a sensação de não futuro, que é uma sensação que a gente já percebe nos nossos alunos há algum tempo, que eu não acho que é um fenômeno que possa ser explicado por questões individuais, né? Essa sensação de não futuro vem, obviamente, de um sistema econômico que cria uma série de sociabilidades de bastante individualismo, de bastante competição, de bastante desesperança, do que eu vou conseguir de emprego, do que eu vou conseguir de faculdade, do que vai ser de mim, será que eu começo a trabalhar ou será que eu começo a fazer universidade? Então, o que a crise tem trazido para esse grupo de alunos, o que eles nos trazem, é um medo muito grande, uma angústia, um receio, do que vão fazer agora, né? E esse sentimento já existia e piora, né? É uma coisa de não conseguir enxergar como é que pode passar do além da crise, né? Que eu acho que vem já também socialmente construído. Eu acho que é importante colocar isso porque boa parte dos estudantes, eu acho que refletem algo que é colocado socialmente. Eles também refletem, eles colocam para a gente, além da angústia, do medo, da ansiedade, eles colocam bastante culpa, né? Eles referem que se sentem culpados por se sentirem desse jeito. E para a gente isso é o maior sintoma que a gente consegue perceber de quando a gente fala em saúde mental nesse momento, né? O que eu tenho percebido na rede, também fora, entre colegas e tal, é bastante culpa de estar se sentindo desse jeito, como se o seu estado de saúde mental, como se as suas manifestações afetivas fossem exclusivamente vindas de você, ou como se você pudesse sozinho controlar e fosse responsável pelos seus afetos. E essa culpa, essa ilusão que você tem que colocar para a gente de que você é responsável pelos seus afetos, eu acho bastante perigosa, né? Eu estou vendo também na mídia grandes portais, grandes sites, né, colocando saúde mental como sinônimo de práticas de autocuidado individuais, né? Então, leia, medite, claro que isso é absolutamente importante, mantenha a sua rotina, mas como se isso em si fosse garantir que você fosse passar por essa fase com menos danos. E para a gente isso é bastante complicado, né? Porque é um perigo de enxergar a gente solto no mundo. É uma forma de alienação que não nos entende como parte de um todo, como determinado por uma série de fatores, por uma série, enfim, de determinantes que vêm principalmente da estrutura social e econômica. Eu estava lendo, eu queria trazer isso um pouco, que eu acho interessante de trazer, um artigo da Lancet, que é um artigo chamado Efeitos Psicológicos da Quarentena e Como Minorá-los, assim. Não é um artigo que particularmente eu acho que tem que ser tomado ali como uma referência completa, total, né? Nada deve ser. É um artigo que parte muito de uma visão talvez até meio psiquiátrica, meio médica, a Lancet é uma revista médica, trata muito de sintomas, não aprofunda muito, que basicamente se mede em outros casos de coronavírus, não, de grandes epidemias que teve no mundo, Ebola, SARS, MERS, né? Epidemias que causaram ou a quarentena total de certos grupos ou o isolamento social, que foram os efeitos que se viram na população. Não é profundo, eu digo, porque trata muito de sintoma, trata ansiedade, trata angústia, trata medo como sintomas descontextualizados de um todo, mas traz algumas coisas importantes para a gente. Primeiro, esse artigo diz
esses períodos de isolamento, de quarentena, enfim, de experiências muito abruptas, de ruptura com o contato com o outro, que não é natural para a gente, obviamente, porque, enfim, a gente se faz a partir do outro, a gente só é porque é em relação. A gente é porque é em relação ao outro. Então, não é natural essa coisa de isolamento, essa coisa da gente não conseguir, né? Então, o que esse artigo analisa é efeitos que são causados, né? O que eles dizem é que se manifestam de uma forma mais aguda entre as pessoas que passam pela quarentena sintomas parecidos com o estresse pós-traumático, né? Então, ansiedade, pânico, todo tipo de angústia, e eles apontam alguns estressores, eles chamam de estressores, durante a quarentena, que, como eu falei, é uma visão muito, acho que, quantitativa para um problema muito mais complexo, mas traz algumas informações interessantes. Uma das coisas que nos traz é que um dos maiores estressores durante a quarentena é a insegurança financeira, né? Então, a insegurança financeira sendo algo que se media, né, como um fator que piorava muito a qualidade, enfim, a qualidade de bem-estar, a qualidade. Eu concordo muito com a professora quando ela coloca que saúde mental não é um antônimo de doença mental, né? Eu acho que sintoma não deve ser entendido dessa forma, mas nesse caso, eu acho que é bastante importante ver que o que esse artigo traz é que esses sintomas causados pela insegurança financeira, de fato, são um antônimo de saúde, né? Porque representam justamente esse não futuro que eu vejo, por exemplo, nos alunos do Emancipa, né? Coloca como se não tivesse garantido, por mais que você trabalhe, por mais que você tenha a capacidade de lidar com problemas, por mais que você consiga passar por momentos de frustração afetiva, esse sofrimento se segue, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente faz, às vezes, nós, da saúde mental, a gente faz essa relação entre a pobreza, entre a insegurança financeira e a piora no estado mental e o sofrimento psíquico, eu acho que a gente não fala só de algo que se coloca no momento agudo, né? Eu não acho que é pontual, que uma pessoa que está num momento de segurança financeira se sinta ansiosa com isso. Eu acho que boa parte da população brasileira e da população empobrecida do mundo, né, é colocada num estado de ansiedade, um estado quase que de alienação, de criativas, é um estado permanente, né, que a injustiça econômica cria e que ela se agudiza, obviamente, no momento em que essa insegurança financeira fica ainda pior. Eu acho que esse é um primeiro elemento que eu pensei em trazer. Tem o segundo elemento desse artigo, que o que eles colocam é que um segundo estressor durante a fase da quarentena seria a insegurança informacional, que é quando você não tem uma linha clara, né, por parte de autoridades públicas de saúde, por parte de governo, uma linha clara de informação, né? Então, o que é um vírus? O que é uma epidemia? Por que a gente não pode se ver um ao outro? Por que o idoso é mais vulnerável? Informações que a gente tem como dada, mas que não são, né, para a maior parte da população. E que, de fato, é efetiva essa coisa de ninguém sair na rua, né? Então, o antiestressor durante a quarentena seria a não segurança de informações. E nisso eu acho que casa bastante com o que a professora diz do medo ser usado como um controle, enfim, para transformar o sujeito em massa, como um mecanismo psíquico e político de dominação. E eu acho que, além do medo, tem o próprio caos, a própria contra-informação, né? Porque eu acho que a contra-informação, e aí eu digo não só a informação errada, mas a informação dispersa, né, que em um momento se fala uma coisa, em outro momento se fala outra, o ministro diz aquilo, o presidente diz aquilo, o meu prefeito diz isso. Eu acho que isso também é uma forma de manipulação, porque você não ter uma noção de verdade, uma noção de, claro que isso depende muito da nossa configuração interna, mas não ter o externo dando limite, dando o que é a informação correta em relação a algo que é um vírus e como ele se propaga, acho que também é um mecanismo que gera caos, né? E o caos também gera o medo. Então, eu acho que, me parece, não estou dizendo que o Bolsonaro pensa na saúde, no estado psíquico das pessoas e maquiavelicamente planeja fazer uma informação, fazer uma política de caos de contra-informação, mas eu acho que é interessante, enfim, para o governo que despreza a vida do povo que é mais pobre, que se cria aí um clima de não saber para onde a gente vai. Eu acho que isso é algo interessante da gente saber.
Uma terceira coisa que é colocada no artigo, que eu acho interessante colocar aqui, é que também se analisam fatores que minoram ali o sofrimento durante a quarentena, né? Então, o que você pode fazer, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, tanto em práticas individuais quanto em políticas públicas, para melhorar, né, o estado psíquico de quem está na quarentena. Uma das coisas que coloca, obviamente, é o contato, né? E eu acho que, enfim, eu tô bastante de acordo com isso. Você ter internet de qualidade não deixa de ser um luxo, né? Internet de qualidade passa a ser absolutamente um direito, porque significa que você vai poder seguir em contato com seus familiares, seguir em contato com os seus amigos, seus colegas de trabalho, compreendendo que o que a gente chama de produtividade, né, que é óbvio que as pessoas talvez façam menos durante um dia do que fariam se estivessem no seu trabalho fora de casa, e que isso deve ser compreendido, deve ter uma tolerância social para esse fenômeno, mas que a comunicação entre as pessoas deve ser mantida, né? Isso é uma coisa bastante importante da gente colocar. Lá no Emancipa, a gente tem uma questão que é o acesso à internet dos nossos alunos, né? A gente percebeu como às vezes é muito desigual, né? Uma parte dos nossos alunos não tem internet, o que significa que nesse momento é uma violação de direito grave, né? Não ter acesso ao contato com o outro quando você está em isolamento social. E uma parte, 60% dos alunos tem acesso a computador e 98% tem acesso ao celular. O que quer dizer que e também é importante falar dessas coisas que não são muito da nossa área, da saúde mental, pensar a diferença do contato por um computador e por um celular, mas eu acho que nesse momento é importante a gente falar, porque tem a ver com como fica o nosso estado na quarentena, né? Então, a internet não é vista como um direito, e as pessoas que têm acesso a computador são muito poucas, que garantem internet com mais rapidez, enfim. Entre os nossos alunos, quase metade não tem computador, quase todos têm celular. E outro fator que minoraria aí os efeitos, enfim, ruins, o que eles classificam dos sintomas aí que aparecem no período da quarentena, é as pessoas saberem que o que elas fazem preservam a vida de outras, né? O que os autores nesse artigo dizem é que, ainda que não tenha sido possível comparar exatamente, isoladamente, sem outras variáveis, as pessoas que fizeram quarentena de forma obrigatória e as que fizeram de forma voluntária, que ficou claro em outros estudos que as pessoas que fazem de forma voluntária, compreendendo que o seu trabalho, que a sua atitude ali, que é individual, né? A gente sabe que tem efeitos coletivos, mas no limite é a pessoa decidindo ficar em casa também. Que essa atitude, ela preservaria a vida do outro. E quando isso é propagado pela mídia, quando isso é incentivado por autoridades públicas, quando tem uma narrativa social de se valorizar quem está na quarentena, porque essa atitude salva a vida de um grande número de pessoas, os sintomas ligados ao estresse pós-traumático diminuíam. Então, também me parece interessante falar isso, porque a gente percebe que esse estilo de vida, que essa sociabilidade, essa ideologia da competição, do próprio individualismo, não é tão, apesar de ser colocada para a gente, ela não está tão enraizada assim, né? A maioria das pessoas ainda se sente muito melhor sabendo que a sua atitude gera a preservação de vidas. E, mais uma vez, a postura do governo brasileiro, em especial o governo federal, vai na contramão disso, né? Vai no sentido de não valorizar quem está na quarentena, de colocar praticamente que é uma bobagem. Então, isso também piora bastante como fica para a gente, né? E, por último, eu pensei em colocar uma questão de como fica para os trabalhadores do serviço de saúde mental, né? Eu converso, enfim, estou em contato com alguns colegas que estão em CAPS, que estão em serviços, que são psicólogos de hospitais ou em UBS, e primeiro, a gente é muito visto como alguém que não consegue atuar em crises sanitárias, o que não é verdade, né? A gente é muito visto como alguém que tem um estilo de trabalho que só funciona, digamos, em condições normais de temperatura e pressão. Então, é bastante difícil para quem é profissional da saúde mental se localizar nesse momento, se sentir valorizado, porque é bem parecido com o que a professora falou. A dimensão biológica da vida, a dimensão do comer, viver, respirar, é colocada como básico que as pessoas devem se contentar, né? O que for do ponto de vista afetivo, o que for da sua vida, enfim, até o que é vida, de fato, além da sobrevivência, é visto quase que como um luxo. Então, o psicólogo teria pouco com que atuar. O que a gente sabe que não é verdade. Eu acho que
que fica o recado para todos os colegas, para muita força, né? Para entender também o nosso papel. E também o que eu, enfim, conversando com alguns desses colegas, o que se sabe, até esse momento é interessante a gente ter isso em mente, é que por mais que talvez pareça que profissional de saúde mental, ou qualquer profissional de saúde que produza saúde mental, que tenha isso como objeto de trabalho, de vínculo, por mais que pareça que não é nesse momento que se faz o seu trabalho, a coisa se revela nos meses após, né? Existe um efeito rebote. Isso foi visto em alguns trabalhos do Chile, né, em que profissionais de saúde mental estão muito acostumados com crise por causa dos terremotos, enfim, que o serviço de saúde mental fica abarrotado nos meses seguintes. Nos meses seguintes, a crise mais aguda, né, que aí é caso de vida ou morte, que é um terremoto, ou é uma pandemia como essa que se propaga muito, muito rapidamente. Que o serviço de saúde mental passa a ser procurado nos meses seguintes, porque as pessoas vão sofrer com todo tipo de adoecimento, com todo tipo de sintoma, e vão ficar muito pouco, enfim, muito pouco amparadas, né? Então, o nosso serviço é bastante de longo prazo para além de atuar na crise. E por último, só para, enfim, colocar uma provocação também, uma coisa mais para a gente pensar de uma forma mais ampla, né, para além do tema de saúde mental estrito, o quanto que é o que eu coloquei aqui, a gente é social, né, naturalmente, a gente é feito a partir do outro, de contato diário com o outro, que também nos dá os próprios marcadores internos. Mas o quanto que as grandes cidades, que as megalópolis, são absolutamente irracionais, né? Elas são numa lógica do capital, são feitas numa lógica do capital, que não é a lógica do contato entre as pessoas, né? Que cria, ao mesmo tempo, uma grande aproximação e um grande afastamento, né? Então, nesse momento em que existem grandes cidades com enormes bolsões de pobreza, em que as pessoas estão todas juntas, paradoxalmente, o que se tem é que as pessoas são cada vez mais separadas entre si. Porque essa aproximação se dá numa lógica do capital, numa lógica de vantagens e de privilégios para uma minoria, e não numa lógica de sociabilidade para todos, né? Que é o que é o mais natural para a maioria, que é ter o contato entre si cotidiano de uma forma, enfim, mais normal, né? E por uma lógica do capital que parece que nos afasta, que parece que nos aproxima, mas na verdade nos afasta. Por último também, se me permitem aí, gostaria de fazer uma certa propaganda, porque, como eu disse, o que se viu é que o cuidado com o outro também é importante nesse momento, né? O Emancipa está com uma campanha de solidariedade ativa, a gente não está conseguindo manter as aulas, por óbvio, nesse momento, porque não pode ter aglomerações. Para os nossos alunos isso é muito, muito complicado, porque às vezes eles relutam para entrar no cursinho popular, acham que não vai dar certo, não vai entrar na faculdade mesmo, e até fazer a matrícula é um processo, e aí faz a matrícula e não consegue ter as aulas. Então, para a gente seguir o contato com os alunos, inclusive vários estão passando por grande insegurança financeira, a gente tem uma campanha de solidariedade ativa, que é a arrecadação financeira, né? Posso mandar os materiais para a Contrapoder depois, e a gente está fazendo distribuição de alimentos, de produtos, e também é uma forma de seguir no contato com esses alunos, de manter o nosso vínculo para o espaço que não é a sala de aula. É uma coisa difícil para a gente, eu acho que, de fato, nós estamos aprendendo, como eu falei, a nossa ferramenta aí de método é a educação popular, feriana e tal, e a gente não sabe como faz isso à distância, a gente nunca fez isso. A gente não sabe como se faz educação popular à distância, como é que a gente vai contato os alunos sem ser professoral, sem ser educação bancária, ficar passando conteúdo de matéria por WhatsApp, como é que a gente faz isso, né? Então, a gente acha que pela campanha de solidariedade ativa é uma forma da gente seguir a nossa linha de fazer uma transformação pela coletividade e fazer um combate mesmo, acho que essa é a palavra, um combate cultural mesmo, a coisa do individualismo, enfim, se você não passou é porque você individualmente é menos capaz, enfim, toda essa ideologia que é um atraso para, enfim, para o avanço coletivo. É isso. Acho que já deu meu tempo. Obrigado também para a Luana. Só vou lembrar para quem está assistindo que, caso tenha pego no meio a nossa transmissão, ela fica disponível na página do Contrapoder, é só entrar lá e encontrar esse vídeo para ver desde o começo. Falo também que assim a gente do Contrapoder fica à disposição para divulgar a campanha de solidariedade, né, do Emancipa, conforme falou a Luana. E aí nós temos duas perguntas até agora, e aí então eu vou ler
as duas perguntas, e aí cada uma das duas responde de uma vez as duas que são simples. Pode ser assim? Então, vou esperar a professora estar pegando o papel ali. A Noeli Oliva perguntou se existe alguma estatística relacionada aos suicídios nesse período da crise sanitária. Essa é a primeira pergunta, se existe estatística de suicídio relacionada a isso. E a segunda pergunta do Zé da Lata é a seguinte: será que as práticas solidárias dos próprios excluídos que estão surgindo em diversas comunidades tendem a se desdobrar em mais solidariedade passada a pandemia? Tudo bem? Foi claro? Quem quer começar a responder pode ser a professora Miriam? Não esqueça de abrir seu áudio, viu, professora? A gente ainda não está te ouvindo. Bom, agradeço aí a fala da Luana, que foi super interessante, trouxe muitos elementos, e agradeço as duas primeiras perguntas, né? Na verdade, eu vou começar pela segunda, que é uma questão, né, que a gente não sabe a resposta, mas que a gente pode ter um desejo, né? A gente tem visto nesse momento de crise situações horríveis, mas tem visto também alguns discursos se modificando muito rapidamente. Então, eu falo aqui pela esperança, que esperança também é uma coisa que desenha um futuro, que os ensinamentos, né, vamos dizer, isso que a gente se queixa tanto, né, de ter nossa rotina quebrada, dessa ruptura, a gente possibilita também uma reflexão, né, porque a gente também estava num bonde andando, nesse produtivismo, nessa vida sem um minuto para pensar nem mesmo em si, muito menos no outro. Então, essa ruptura e essa ideia, né, que, se você pegar metaforicamente, sem pensar na doença, mas pensar na saúde, que ela é contaminada, ela contamina, a saúde também pode contaminar, e saúde nesse sentido amplo que eu estava dizendo, e por isso, vamos dizer, isso que é a solidariedade ativa, né, que a Luana trouxe, eu acho que é fundamental. Eu acho que essas ações elas vão mostrando também um poder de mobilização que às vezes as pessoas achavam que não tinham, ou estavam também tão ocupadas em atingir não sei o quê, né? Porque justamente o motor do capitalismo é você nunca atingir algo que esteja dentro do desejável e possível, né? Para você continuar consumindo. Então, hoje estamos numa situação que não dá para consumir muito, né? Você olha para aquele guarda-roupa, por exemplo, e vê, bom, não preciso de tanta roupa, não preciso de tantas coisas, mas precisa de outras. E essas outras são o contato com outras pessoas e que os outros também fiquem bem para que a gente possa constituir. Então, eu acho que tem uma tendência, vamos dizer, a hora que terminar, das pessoas tentarem recuperar tudo que perderam. Acho que esse é um movimento que vai ter, mas eu acho que talvez uma parte considerem o que esse momento propiciou construir um outro modo de vida, né? Mais interativo ou mais solidário, né? Mas a gente não sabe, né? Eu acho que, vamos dizer, espero que não tenha volta, por exemplo, para algumas questões, como a importância do SUS, como a importância de dar condições de moradia de uma forma que não seja insalubre para todos,
né? Então, isso está dado, né? Quer dizer, de repente se viu sem nenhum véu, algo que essa posição, né, de indiferença que a gente vê na sociedade, e fazer de conta que não sabe, porque fazer de conta todo mundo sabia que, né, vamos dizer, o luxo de alguns é custeado pelos outros, né? Então, eu acho que isso tem chance de, pelo menos, o empate se manter. E eu acho que, vamos dizer, a capacidade de luta também começa a ser, né? As comunidades estão se organizando de uma forma muito interessante, né? Então, talvez ver que tem mais potência do que o outro tenta convencer de que não tem, né? De que pode lutar, que a sua luta é efetiva, pode ser um bom efeito. Mas acho que não vai ser dado, não. Acho que a gente vai ter as duas coisas e acho que a luta continua. Bom, acho que muito importante, né, a questão sobre suicídios, né? A gente não tem, eu não tenho estatística, não sei se a Luana, depois eu posso até procurar e disponibilizar no jornal, né? Mas a questão do suicídio já vem atravessando, né, já vinha atravessando como um problema, né? E o suicídio também tem uma dimensão que contamina, né? Ele não é um ato só de desespero, né? Ele é um ato que tem muito a ver com a falta de um projeto, né? E a falta de um projeto não é só uma falta de projeto individual, é a falta de um projeto em que o sujeito se sinta pertencendo, como, né, a Luana bem fala, né, a pessoa pertencendo, ajudando os outros, né, crescendo junto, né? Então, o individualismo e, vamos dizer, a culpabilização por uma falta de resultados aí, de progressos, tanto materiais como profissionais e tal, é fruto até da manipulação política, né? Culpar o sujeito por aquilo e que tem uma determinação que vai muito além dele, né? E é perfeito, porque a culpa, vamos dizer, essa melancolização, né? Ela paralisa e deixa o sujeito mais à mercê da vida do que propriamente em contato com a sua força de mudança. Então, eu acho que, vamos dizer, entre os estudantes, né, já havia, entre as comunidades indígenas, o número de suicídios é grande. E como pensar na questão do suicídio? Eu acho que de dois lados a gente pode pensar nisso, né? Do lado do suicídio do outro, que é estar atento para não deixar o outro sozinho. A palavra é essencial, mesmo que a pessoa diga que não é o contato, se pode mandar recados sobre esse contato de outras formas, né? E mesmo a pessoa que, né, enfim, se vê, né, preferindo, né, não estar aqui nesse mundo, né, preferindo acabar logo com essa agonia, né, eu acho que ela pode criar alguns recursos, né? Há telefones, a imensa número de pessoas que a gente também pode disponibilizar no site, que se dispõe a escutar, né, essas aflições, e há outras formas como para lidar com esses momentos de muita solidão, né? Que é essa sensação aí de estar sozinho no mundo, de estar desamparado, da sua vida não ter importância nenhuma, que eu acho que é importante a pessoa perceber que está vivendo isso e fazer alguma coisa com isso. Fazer alguma coisa vamos dizer, saber que isso está sendo produzido nela, mas pôr em dúvida, né? Será? Né? Será que
eu não faria falta mesmo, né? Nesse mundo, até pela agonia que eu estou sentindo e outros podem estar sentindo também. Será que eu conversar sobre essa agonia também não permite aos outros que estão atravessados por ela? Enfim, acho que... E no terceiro ponto, eu acho que cai no primeiro, né, nesse, vamos dizer, que é também esses processos, por vezes, são silenciosos e cabe às pessoas que estarem perto providenciarem, às vezes, ajuda, porque algumas dessas pessoas não conseguem, elas mesmas, ter uma iniciativa da busca de ajuda. Então, queria um pouco deixar por aí. Obrigado, professora Miriam. Luana, estamos prontos? Olá, obrigada. Enfim, eu agradeço de novo pelas palavras da professora. Agradeço as perguntas. Eu vou fazer a ordem inversa, vou dar a pergunta sobre a questão do suicídio e daí para novas práticas que podem ser tiradas, nova socialização a partir dessa crise. Eu também não tenho dados em relação a aumento do número de suicídios, o que eu li nesse artigo não dizia nada a respeito disso. O que dizia a respeito, que eu acho que está relacionado a essa pergunta, é quem era mais vulnerável aos efeitos ruins da quarentena, né? Quem era mais vulnerável à angústia, quem era mais vulnerável ao medo, ao pânico, enfim, esses sintomas que eles relacionaram ao chamado estresse pós-traumático. As pessoas, não se teve um consenso entre as várias pesquisas em relação ao perfil, se era mais mulher, se era mais homem, se era mais velho, mais novo. Mas o que se teve certeza era que duas categorias eram mais expostas a esses sintomas. Uma era da de profissionais de saúde, né, que eu acho que de fato estão num momento muito crítico de conviver com muito sofrimento, mais que já convivem, de conviver com medo de contaminar familiares, de conviver com medo pela própria vida, né? E não é um medo que vem da fantasia, é um medo que enfim, vem de uma preocupação real. Nesse caso, a manifestação de sintomas de medo é um sinal de saúde, inclusive porque diz que a pessoa coloca que a pessoa está em contato com seus determinantes. Então, o que a gente sabe é que outro setor que era mais vulnerável a esses sintomas eram pessoas que já tinham diagnósticos anteriores, né? Não que o diagnóstico em saúde mental do tipo ansioso ou esquizofrênico ou bipolar baste, né? Não que isso seja algo total, mas pessoas que tinham esses diagnósticos eram mais atingidas. Então, eu acho que pessoas que estão em algum grau de sofrimento, de fato, se atingem mais, né? E eu queria reforçar o que a professora disse, acho que ela já foi bastante completa, sobre ficar atento a quem está ao seu redor, ficar atento a quem já é de um setor que pode, enfim, que pode querer se suicidar ou que é mais vulnerável a isso, em especial os que estão longe da gente, né? Claro que a gente deve prestar atenção nos que estão próximos, familiares, amigos, mas em alguns setores em específico, por exemplo, como moradores de rua, como usuários de álcool, como usuários enfim, pessoas que moram, que não têm laços familiares, né? São muito vulneráveis a cometer suicídio, né? Homens que são usuários de crack, que moram na rua, enfim, nesse momento em que a própria rua muda, tem uma mudança na dinâmica da cidade, eu acredito, enfim, claro que pode ser um achismo, mas eu acredito que fica mais vulnerável, sim. E é importante a gente ter esse cuidado com o outro, bastante grande, né? Em relação à possibilidade da gente ter mudanças que fiquem com cuidado do outro, cuidados mais coletivos, eu acho que, de fato, esperança é uma escolha, né? Eu acho que é uma escolha que a gente deve manter. Claro que ela não é uma escolha, não é vazia, eu acho que ela está mais para verbo do que para substantivo, porque também significa a gente procurar com que isso aconteça, né? A gente procurar manter essas práticas, procurar continuar próximo de grupos que tenham se aproximado, né? O Emancipa tem vários, enfim, está em vários territórios, né? Vários bairros de São Paulo. Tem 2 deles especial que talvez seja interessante apontar. Um deles é o bairro de Paraisópolis, que é uma favela muito grande na Zona Sul, / Zona Oeste de São Paulo, que está com um tipo de reação muito interessante, né? Que é uma reação de fazer
líderes de rua, né, que são voluntários, que recebem treinamento, recebem equipamento de proteção individual, cada um é responsável por 50 casas ali da comunidade para manter aquelas pessoas em isolamento, para perguntar como é que tá a vida, como é que tá a cozinha, como é que tá a geladeira, como é que tá a relação, né? Então é uma forma, chamam líderes de rua cada um, é uma forma de dar, que eu tô achando bem interessante. Tem um Emancipa lá em Paraisópolis e a gente tá pegando alguns relatos de como está sendo essa prática. Eu não acho que a relação do líder de rua, que é responsável por 50 casas, vai voltar ao que era antes, com cada uma das famílias. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar. E, claro, a maneira como vai ficar, se isso vai partir para uma forma de cuidar do outro mais permanente, depende muito da nossa esperança como verbo, né, como fazer. No Jardim Jaqueline, também na Zona de São Paulo, que é o que estou mais próxima, também tem várias iniciativas de cuidado coletivo, né? E eu estava comentando com um dos coordenadores que está na distribuição de kits de alimento, de produtos de higiene, como é que estava, né? Ele comentou comigo que cada kit para as famílias vem alimentos, vem, enfim, comida mesmo, vem produto de higiene, e ele falou assim, mas eu quis colocar papel, desenho para colorir e lápis de cor. Porque eu acho que as crianças têm que conseguir desenhar em casa. É uma coisa muito simples, assim, é uma coisa quase boba essa anedota. Mas eu acho que demonstra que tem um entendimento, inclusive nesses grupos de cuidado comunitário, que não é apenas a comida, né? Que não é apenas o gás, que não é apenas esse tipo de coisa, mas o contato em si, porque o próprio ato de você ir lá entregar, você conversa, né? Você fala como é que tá a pessoa, você pergunta como tá a criança, você pensa em pôr um lápis de cor. Então, eu acho que várias dessas práticas, eu tenho esperança que se mantenham, porque eu não acho que essas campanhas comunitárias, né, que a gente tem feito, vão ser apenas de... Eu não acho que não vai ficar afeto, né, que o afeto não vai ficar diferente. Então, eu também tenho essa esperança que as coisas se modifiquem. Mesmo em lugares que não são pobres, do tipo... Eu moro num prédio em que boa parte é idoso, né? Eu já vi em alguns apartamentos aquele recadinho do se você tiver mais de 60 anos, eu pego as suas compras de mercado. Então, eu não acho que a coisa vai seguir a mesma, que o contato, que esse jovem ter ido lá, ter feito a compra e deixar na porta dessa pessoa mais idosa que mora no prédio, eu não acho que a relação entre os dois vai se manter da maneira como era antes. Eu acho que algo vai se modificar no sentido de cuidado com o outro. Eu acho, claro, que isso é mais uma esperança que depende também da nossa ação. É isso. Obrigado, Luana, obrigado, Miriam. A gente teria mais algumas outras boas perguntas que foram indicadas no chat, mas devido ao tempo que a gente já passou, a gente pode indicar para vocês, se for possível, a gente dar uma resposta, mas em princípio a gente não vai ter tempo aqui de seguir. A gente tem que agradecer a vocês por compartilhar o tempo e o conhecimento de vocês sobre o assunto, dar essa atenção toda. Para o pessoal que está vendo a gente no Facebook, que vai poder ver depois o vídeo que vai ficar na nossa plataforma, né? Quem acompanhou esse vídeo, ainda está acompanhando, seguir o Contrapoder nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Bastante interessantes nessas semanas. Então, fica o agradecimento para vocês e a gente encerra, então, esse bate-papo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu agradeço. Agradeço, professora, agradeço todo mundo também.